Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. 7h04. Bom dia, está no ar o Rick Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com o foco no que acontece aqui no nosso estado. O Grupo Rick interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa, e também falamos para a região da Tríplice Fronteira. Eu sou Marques Souza e junto com a equipe da Jovem Pan Paraná te deixo bem informado. DNI segue na semana de folga, mas nós estamos por aqui até às 8 da manhã. Junto comigo hoje, Fernandinho Eufrásio. Bom dia, Fernandinho. Bom dia, Marque. Bom dia, ouvintes do Rick Mais Notícias. Fernandinho que equipou todo o estúdio com temas natalinos, os telões aqui com arvorezinhas, o Papai Noel muito crazy aqui. Você viu só que Papai Noel crazy? Cara da Jovem Pan, né? Você viu, né? Foi sob encomenda. E lembrando que desde já você pode participar pelo WhatsApp. O telefone é o 41 98504 5092 98504-5092. Lá no Facebook é só digitar na barra de buscas Rick Mais PR para nos ver e ouvir pela live. No Twitter estamos no @RickMaisPR. Tem o e-mail, é o jp@rickpr.com.br. E nós começamos falando da previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. O tempo segue bastante abafado hoje, por isso teremos um dia com temperaturas altas e possibilidade de chuvas à tarde. As chuvas devem ser mais fortes no interior, principalmente na região oeste. Já aqui na região de Curitiba, o dia amanheceu bem feio, carrancudo, bem nublado, e poderemos ter chuvas rápidas também no período da tarde, de acordo com o CIMEPAR. Vamos às temperaturas. Curitiba tem 17 graus agora, hoje a máxima não passa dos 26 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 18 graus, máxima de 27 nos Campos Gerais. Cascavel tem 20 graus agora, máxima de 30 na região oeste. Foz do Iguaçu tem 21 graus, máxima de 31 na Tríplice Fronteira. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. Agora 7h06, nós começamos o Rick Mais Notícias desta terça-feira, 5 de dezembro de 2017, te contando que em uma entrevista para o site Brasil de Fatos, o ex-presidente Lula disse que vai sair candidato para provar a inocência dele. De acordo com o ex-presidente, o Ministério Público, a Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro são reféns aí de uma política que eles adotaram de condenar as pessoas por meio da mídia. Lula diz que a justiça cutucou a onça com vara curta e por isso ele vai ser sim candidato nas eleições do ano que vem. Eu tenho que aproveitar tudo que eu construí na vida para poder não só provar a minha inocência, mas provar que eles estão mentindo. Vou ser candidato por isso, é a chance que eu tenho também de me defender. Eu estava quietinho no meu lugar, eu não precisava ser candidato a presidente, eu já fui bem sucedido, mas eles cutucaram a onça com vara curta e a onça vai brigar. A onça vai brigar, segundo ele. O site Brasil de Fatos, no qual Lula concedeu a entrevista, foi criado em 2003 por movimentos populares como o MST. Ou seja, o Lula estava em casa com o pessoal que o apoia, o MST e outros movimentos sociais. Agora a verdade é o seguinte, o Lula está dizendo isso, mas ele depende do aval de Porto Alegre. Isso por quê? Porque Lula, como os ouvintes já sabem, foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro, lá no caso do triplex do Guarujá. E ele impetrou recurso contra essa sentença e agora esse recurso é discutido no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre e é responsável por revisar as sentenças do juiz Sérgio Moro. Pois bem, inclusive na última sexta-feira, o relator do caso, o desembargador aqui do Paraná, João Pedro Gebran Neto, concluiu o voto dele. O voto segue em sigilo, só pode ser revelado na sessão de julgamento que vai analisar o caso. Mas ele já concluiu o voto dele de forma bastante célere, deu aí 3 meses na prática. Geralmente na justiça comum esse processo leva até 9 meses.
O Gebran terminou em 3 meses o trabalho de análise para dar o voto dele. Agora, o processo está na mão de outro desembargador, o Leandro Paulsen, que inclusive é o relator da Lava Jato lá em Porto Alegre. Agora ele também vai analisar o voto do Gebran, vai dar o voto dele e aí então vai marcar a sessão de julgamento. Todo esse processo aí burocrático, jurídico, deve acontecer até maio. Essa pelo menos é a expectativa do Thompson Flores, que é o presidente do Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre. Portanto, se Lula for condenado lá em Porto Alegre, se a sentença do juiz Sérgio Moro for confirmada, ele, pela regra atual, não poderá ser candidato, pode até terminar preso. Agora, por que eu falo pela regra atual? É importante frisar isso. Ora, porque o mundo vai girar, a política vai acontecer, e quer ver o exemplo? Fernandinho, adivinha que ministro do STF está mudando de opinião? Gilmar Mendes? De primeira, sim? Eu imaginei que era ele, né? Gilmar ontem já falou por aí que tem que ser revista a questão de prender em segunda instância, e ainda foi claro que depois da Lava Jato ele pode mudar a posição. Gilmar Mendes, que no primeiro momento votou a favor, lá no Supremo, de se prender já depois da condenação em segunda instância. Agora, quando a Lava Jato chegou perto dos amigos dele, Gilmar Mendes, que inclusive semana passada mandou soltar mais uma vez o amiguinho do Rio, o chefe de quadrilha, segundo o Ministério Público lá do Transporte do Rio de Janeiro, Gilmar Mendes que soltou o amiguinho mais uma vez, que é padrinho de casamento do filho dele, agora está falando que tem que rever essa questão na segunda instância. Ou seja, a regra atual diz isso, mas até maio o rio tá cheio, vai passar muita água por baixo dessa ponte e nós vamos ter que esperar para ver o que acontece. Sobre essa questão do Lula, tem uma pesquisa bem interessante, na verdade uma informação, a agência Lupa, que é uma agência especializada em pegar políticos e autoridades públicas na mentira. Eles pegam frases prontas, eles pegam dados que são divulgados e fazem uma apuração completa para ver se é verdade. E o Lula tem dito por aí que ele aparece em todas as pesquisas com o dobro dos votos de todos os candidatos juntos. Ele disse isso, por exemplo, em uma entrevista para a agência F em 24 de novembro passado agora. Segundo essa agência, que é especializada em pegar a mentira de políticos, Lula está sendo exagerado. Em 2017, os institutos Ibope, Datafolha, Datapoder 360 fizeram pesquisas aí, fizeram 51 pesquisas por meio de perguntas estimuladas, quando o entrevistador apresenta, você vai votar em quem desses aqui? Tem os nominhos lá, e 11 usando informações espontâneas, né? Quando você não dá nenhum nome, pergunta quem você vai votar presidente, a pessoa responde. Em apenas 2 cenários, Lula aparece com o dobro da soma da intenção dos votos dos demais candidatos juntos. 2 cenários, de 51. Então, tem que ter cuidado quando o pessoal do PT fala que o Lula está imbatível nas pesquisas e tal. Sim, ele até aparece em primeiro, mas ele aparece naquela margem de 25% a 30%, que é a margem histórica do PT, inclusive. Lula fazia isso em 89, fez isso em 94, fez isso em 98. Enfim, o Lula sempre trabalhou nessa margem mínima de eleição. Ele foi candidato em praticamente todas as últimas eleições do Brasil recente, da democracia brasileira recente. Da ditadura para cá, Lula só não participou de 2 eleições, que foram as 2 eleições que elegeram a Dilma Rousseff, sua afilhada política. Então, ou seja, todo mundo sabe que o Lula é candidato, ninguém sabe quem será candidato fora ele, né? Tem o Bolsonaro, tem o Álvaro Dias, tem a Marina Silva, mas ninguém consolidado com força ainda para bater de frente de verdade. Então, tem que tomar cuidado quando analisa isso, achar que já está eleito, que já está decidido, porque não é bem assim. Isso mostra esse estudo da agência Lupa, que mostra que apenas 2 pesquisas o Lula aparece com mais do dobro da soma de todos os outros candidatos, o que daria a ele uma posição confortável. E coincidentemente ou não, esses 2 cenários que dão essa distância, essa folga a Lula, são do Vox Populi, uma pesquisa encomendada pela CUT. Ou seja, né? A CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, que está a serviço, todo mundo sabe de quem. Então, está totalmente indefinida essa questão, tem que tomar cuidado, e o Lula foi cutucado com a vara curta, Fernandinho, como ele disse. A onça, né? A onça, mas depende da vara lá de Porto Alegre, liberá-lo para ser candidato ou não. Agora 7h13. Rick Mais Notícias.
Vamos dar o detalhe aqui agora. O ministro Gilmar Mendes disse nesta segunda-feira que a prisão em segunda instância não é obrigatória e defendeu que o Supremo Tribunal Federal reveja a decisão anterior que permite a detenção do réu antes que sejam esgotadas todas as possibilidades de recurso. Só lembrando que a permissão para a prisão após a condenação em segunda instância foi aprovada no ano passado com o voto favorável do próprio Gilmar Mendes. Agora ele mudou de ideia e quer que o STF rediscuta o caso, já que a Advocacia Geral da União entrou com uma ação na corte pedindo um novo debate sobre o tema. Com a mudança do voto de Gilmar, é muito provável que o Supremo passe a proibir a prisão em segunda instância. Se isso ocorrer, pode impedir, por exemplo, que o ex-presidente Lula seja preso caso sua condenação pelo juiz Sérgio Moro seja confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão deve ocorrer antes da eleição do ano que vem. De acordo com o ministro, alguns excessos em prisões provisórias, especialmente no contexto da Lava Jato, diz ele, tem tornado a prisão em segunda instância dispensável porque passou a ocorrer a prisão provisória de forma eterna, talvez até com o objetivo de obter a delação, diz o Gilmar Mendes. Então, como a gente já explicou aqui, já contextualizou aqui, Gilmar Mendes mostra aí que está mudando de ideia e a gente... com a análise do noticiário político, entende um pouco o porquê que ele está mudando de ideia. 7h15. E o ex-vice-presidente da construtora Engevix, Gerson Almada, entregou 2 contratos e comprovantes de pagamento ao juiz Sérgio Moro, que comprovariam que Lula e o ex-ministro José Dirceu teriam contas secretas na Espanha, controladas pelo operador Milton Pascovitch para receber propinas. Os contratos entregues pelo empreiteiro da Engevix, Gerson Almada, comprovariam o repasse de dinheiro ilegal a José Dirceu. Ele também apresentou os comprovantes de depósitos. Foram 6 pagamentos a uma agência de comunicação. Almada disse que, na verdade, a empresa Entre Linhas prestava serviços a Dirceu e não a Engevix. Segundo o empreiteiro, a construtora fez os pagamentos a pedido do operador do ex-ministro Milton Pascovitch. Gerson Almada falou ainda que os serviços de uma gráfica só foram prestados a José Dirceu e não à construtora. O petista teria recebido dinheiro durante o julgamento do mensalão. 7h16, vamos falar com os ouvintes, Fernandinho? Vamos lá. E hoje, Mark, tem prêmios para os ouvintes. Tem aqui hoje um par de ingresso para você curtir o show dele, Thiago Arancan, dia 9 de dezembro no Teatro Guaíra. E tem mais, você leva também o CD do Thiago Arancan. Sabe que eu não conhecia o Thiago Arancan, o trabalho dele. É bem legal, inclusive. Muito bacana. É um tenor, né? É um tenor, exatamente. Mas toda vez que passa a propaganda aqui na Jovem Pan do Aleluia, já agora é um dispositivo. Você já lembra dele, né? E ele vai estar aqui na rádio quinta-feira no Boa. Ele vai dar uma entrevista no Boa. Legal. Então você que quer conhecer um pouco mais do Thiago Arancan, pode escutar quinta-feira o Boa. E também tem que fazer o que, Fernandinho, para participar dessa promoção dos ingressos aí? É só participar pelo WhatsApp. Manda agora no 98504-5092. Manda seu nome completo e no final aqui do Rick Mais Notícias tem o resultado. Então tá liberado o WhatsApp para você. Olha só, o Cleverson de Tamandaré participa aqui conosco dizendo que a onça deve estar bêbada e só fala besteira. Brinca aqui o Cleverson. O Haroldo Ribas diz que os advogados de Lula pediram no TRF4 a ordem cronológica dos processos. Eles acham que o processo está indo muito rápido. Será que isso tem lógica ou o pessoal está chorando mais uma vez? Olha, Haroldo, tá indo mais rápido que normal. Agora, o ideal é que a justiça vá sempre rápida, né? Eu não concordo com aquela frase que justiça tarda, mas não falha. A justiça que tarda, falha sim, porque ela não funciona. Então, se a justiça está indo, caminhando como tem que caminhar, é bom que assim continue. Ele está indo mais rápido que o normal, porque é um caso de apelo popular, enfim, e porque há condições para que o processo ande com a rapidez necessária dentro da legalidade. Não é ilegal o que está acontecendo lá, o ideal é que todo o processo ande rápido assim. Também tem o ouvinte Simone Lourenço Padilha participando aqui conosco, dando o alô dela. O Santos de Colombo fala aqui sobre uma empresa que fez uma obra na estrada da Ribeira, mas todas as bocas de lobo, que são a saída para o esgoto ali, ficaram abaixo do nível da rua. Um perigo porque pode causar acidentes graves. Olha só, então, um alerta aí ao DENIT, que tem a obra lá na estrada da Ribeira mal feita, que está colocando em risco os
motoristas. O Wagner Sabino aqui também participando conosco, o Laudemir Ranço registrando a participação, o ouvinte Magnus também participando aqui conosco. Vamos para a internet aqui, pela live do Facebook, tem bastante gente também conosco ao vivo aqui, por exemplo, a Rosa Maria Torrente. É rápida para todos ou apenas para alguns? Questioná-la sobre a questão da justiça. É importante falar que a justiça não está cometendo nenhuma ilegalidade quando o processo anda como deveria andar. O Emerson Lopes diz que esse Gilmar Mendes não merece o cargo que tem. Ele vai acabar soltando todos os condenados pela Lava Jato. Não duvido. O laxante, né? Gilmar Mendes. Poderoso, hein? Poderoso esse aí. Funciona ele rapidinho. aqui em 2 horas tá tudo solto aí. Resolve. Diogo Cardoso brinca aqui, ele quer o Fidelix em 2018. Fidelix é aquele do bigodão, sabe? Ele tava no Pânico semana passada. Agora um que eu queria saber onde anda é o Eimael. O melhor jingle da história. O melhor, esse é incrível. Mas vai ser candidato, ele sempre sai. Ele Sai. é tipo Lula, né? Sempre sai candidato. Onde é que ele se esconde? Tem uns caras né? que a profissão deles é ser candidato, né? Cada 4 anos eles aparecem. A Marina Silva também, né? Também. A Marina Silva, que é o PT com clorofila, né? Ela é toda a transversalidade e tal, enfim. Imagina um segundo turno, ouvinte, entre... vamos supor que o Lula não saia candidato. Daí teremos lá um segundo turno entre Bolsonaro e Marina Silva. Meu Deus. Sem fazer análise política, só brincando aqui. Imagina como é que vai ser esse debate, né? Um falando só da cartilha gay de um lado, o outro falando do nióbio, da questão da Amazônia e tal, da oca lá do... Ô Marco, o pessoal tá avisando aqui, tá rolando lá em Ponta Grossa, eu não sei se fala, o correto é falar Mission ou Milhen Fest, não sei como se fala. Acho que é Fest. Tradicional. O Terribas pediu pra avisar que hoje tem Pablo Vittar lá. O Terribas, que é um grande fã do Pablo Vittar. Da cantora ou do cantor que fala? Depende, ele mesmo falou, quando ele está vestido de mulher é ela, e então não é ele, então, isso. Eu acho que, mas sempre tá cantando, tá como ela. Ela é a Pablo Vittar, né? A cantora Pablo Vittar. Inclusive o pessoal tá perguntando aqui onde está o Denier Couto. Ele tá de folga essa semana, vai voltar só na terça, dia 14. Mas a gente desconfia, não sei se ele tá em Ponta Grossa, será? Eu acho que ele foi pra lá, vai assistir hoje o show, eu acho. Cinco Terribas, os dois sumiram, né? Os dois sumiram juntos, exatamente. Não sei, não. O nosso ouvinte Paulo Martins participa aqui, lembrando que o Eimael foi deputado constituinte. Ele que, como é que é? Pela Família e a Educação, que é o jingle dele. Isso. Foi deputado constituinte. Você também pode participar conosco pelo Facebook, é só digitar lá na barra de busca Rick mais PR, e o telefone aqui do WhatsApp, você já sabe, é o 41 98504 5092. Rápido intervalo comercial, já voltamos. Horas 25 minutos, vamos abrir esse bloco com a participação do ouvinte Gabriel de Ponta Grossa. Ele pergunta: quanto tempo ainda Gilmar Mendes fica na cadeira de ministro? Vamos lá, mais 14 anos, Gabriel. Isso porque o Gilmar tem 61 anos hoje, faz aniversário inclusive esse mês, em dezembro agora, dia 30. E ele vai até os 75. Hoje a lei atual prevê que os ministros possuem cargo vitalício e se aposentam compulsoriamente ao completar 75 anos. Portanto, teremos mais 14 anos de Gilmar Mendes no STF. Isso se ele não se aposentar antes, né? Mas se ele quiser ficar no cargo até o limite do tempo, tem mais 14 anos de mandato. Lembrando que tem um projeto no Senado em discussão que quer limitar em 10 anos o mandato dos ministros do Supremo. Está sendo discutido lá, inclusive passou pela CCJ recentemente e está em debate lá no Congresso Nacional essa proposta que vai limitar em 10 anos o cargo de ministro. Mas hoje a regra atual é até os 75 anos, portanto mais 14 anos, Gabriel, de Gilmar Mendes lá no STF. Também tem o ouvinte aqui que participa conosco, o Elcio Koleski, pergunta: qual a explicação para a liderança absoluta de Lula nas pesquisas para presidente? Primeiro que a liderança não é absoluta, a gente já falou aqui, inclusive, esse estudo da agência Alupa, dos 51 cenários estimulados pelos mais diversos institutos de pesquisa, apenas 2 lhe dão uma liderança de mais de dobro dos outros concorrentes, o que daria uma questão folgada. A explicação é que o Lula sempre foi candidato, todo mundo sabe que ele é candidato, e ele tem aí os 30% históricos. Para a pesquisa agora, importante olhar não para intenção de voto, mas para rejeição.
porque a rejeição que é mais importante nesse momento, quando o cara já começa com uma parcela da população dizendo que não vota de jeito algum, é o importante. E a rejeição de Lula não é nada confortável ao PT. O PT sabe disso, por isso que o PT inclusive está lançando aí uma nova carta ao povo brasileiro, está discutindo aí na sua cúpula para tentar agradar a classe média. Então, o PT sabe que tem muita água para correr embaixo dessa ponte. Isso se ele for candidato, porque pela regra atual, se for condenado lá em Porto Alegre, não será. Vamos continuar aqui com o noticiário, 7h28 agora. O Ministério Público Federal aqui do Paraná vai devolver 600 milhões à Petrobras, recuperados por meio de acordos de delação premiada na Operação Lava Jato. Segundo a Procuradoria, será a maior quantia já devolvida em uma investigação criminal no país. O repasse será feito na quinta-feira, diretamente à Petrobras, durante evento com o presidente da estatal petrolífera, Pedro Parente, aqui em Curitiba. Será a quarta devolução da Lava Jato à Petrobras. Em novembro do ano passado, o Ministério Público Federal no Paraná comunicou a restituição de pouco mais de 200 milhões em recursos da corrupção recuperados pela Lava Jato para a estatal. A soma das 3 transferências anteriores chegou a 500 milhões de reais. Portanto, uma boa notícia. A Lava Jato só tem notícia ruim, né? É só roubo, só desvio, só corrupção. Agora, no meio dessa operação toda, uma notícia boa: vão voltar aos cofres da estatal 600 milhões que teriam sido desviados, segundo o Ministério Público Federal. 7h29 agora. RIC Mais Notícias. Olha só, sabe aqueles projetos de lei que dão o que falar pela relevância deles, ou não? O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apresentou o projeto dando prazo de validade de 90 dias para as notas de 50 e 100 reais. Depois disso, elas teriam que ser trocadas nos bancos. A ideia é evitar o uso de dinheiro vivo nas campanhas eleitorais. Segundo o parlamentar, a fórmula evitaria que os candidatos usassem dinheiro que vem acumulando em malas, como os 51 milhões de Gedel, por exemplo. Daqui a pouquinho, então, o Sérgio Petecão, ele explicando por que ele propôs essa ideia aí da validade para as notas de 100 e 50 reais. Ele disse também que está fazendo um levantamento para saber o custo da fabricação das notas. O que você acha dessa proposta, hein? Manda para cá sua participação, 98504-5092. Qual é a sua ideia para evitar que os dinheiros desviados, né, que os valores desviados, que, como diz o deputado, possivelmente estão escondidos, sejam usados nas campanhas eleitorais? Vamos escutar então o Sérgio Petecão explicando o porquê que ele teve essa ideia de dar validade às notas. Tem muito dinheiro escondido ainda. O objetivo do meu projeto é que nós possamos tentar inibir que esse dinheiro venha para o mercado de uma forma ilícita e que esse dinheiro não apareça agora nas eleições de 2018 a ser lavado, né? Pessoa que ganhou o seu dinheirinho de uma forma lícita, na hora que o Banco Central estipular o prazo para que tu possa estar trocando a tua moeda, tu vai procurar banco e vai trocar. Agora eu quero ver como é que o cidadão lá, esses ex-ministros, ex-deputados, ex-senadores, vão trocar aí 50 milhões, 100 milhões. O senador também quer saber quanto custa a fabricação das notas. Estamos fazendo estudo, inclusive vamos encaminhar um expediente ao Banco Central. Agora, você sabe quanto tem de dinheiro ilícito aí enterrado nessas fazendas, enterrado nessas colônias, nessas chácaras, debaixo de colchão, dentro de piscina, como eu recebi a informação que até dentro de piscina existe dinheiro escondido. É uma forma de estancar a corrupção nesse país. Essa questão da piscina que o senador falou, na verdade é uma lenda. Tem uma lenda aí nos bastidores da Lava Jato que o ex-diretor da Petrobras, o Costa, que é o primeiro ex-diretor que fez a delação premiada, o Paulo Roberto Costa, teria uma piscina na casa dele que ele cobriu com notas de dinheiro. Depois ficou provado que isso era uma mentira. Mas enfim, tá aí a ideia do senador
dizendo que tem dinheiro. Ele fala assim: você sabe quanto dinheiro tem enterrado nas fazendas? Eu não sei, senador, mas o senhor deve ter informação privilegiada, né? O senhor tá entre eles aí, deve saber do que fala. Enfim, vamos ver o que vai acontecer agora. Sempre lembrando que você também pode participar sobre a sua ideia, como estancar a corrupção dos dinheiros que estão escondidos aí, enterrados, segundo o senador, e vão ser usados na campanha eleitoral. E você que não tem dinheiro enterrado e vai ter que fazer das tripas coração aí para pagar o IPTU no início do ano que vem, uma má notícia para você, viu? Os vereadores aqui da capital votam hoje em segunda discussão um projeto de lei que permite o aumento de até 10% do valor a ser cobrado de IPTU dos proprietários de imóveis. O projeto, de iniciativa da prefeitura aqui da capital, foi aprovado em primeira discussão ontem em regime de urgência para valer já no ano que vem. 26 vereadores votaram a favor do aumento e apenas 9 foram contra a proposta, que vai mexer com o bolso dos curitibanos. A partir do ano que vem, em áreas onde tem construção, o aumento vai ser de 4% mais a inflação. Então, o aumento real é de 4%, isso mais a inflação. Em terrenos vazios, mais o IPCA. Em terrenos vazios, 7% aumento, mais o IPCA. Segundo o líder do executivo na Câmara Municipal, o vereador Pier Petruziello, do PTB, o projeto não é um aumento, porque não está mexendo na alíquota. Nós não temos agora condição de, por exemplo, não calcular o IPCA, a inflação, e não temos como não calcular a defasagem dessa planta genérica. E é importante que se diga que não há aumento a partir do momento que não se alterou a alíquota. Esses vereadores brincam com a inteligência da população, né? Ah, não é um reajuste, vai custar mais? Vai tirar mais dinheiro da minha conta, do meu bolso? Então é um reajuste. Para de brincar com as palavras, né? Ai, não é um reajuste. Claro que é um reajuste, vai aumentar, vai custar mais caro, é um reajuste. De acordo com o vereador Felipe Braga Cortes, do PSD, o aumento é inadmissível e pode passar de 45% para terrenos desocupados. Pegaram o último índice, que é o de 2017, e rebateram para 4 anos mais o IPCA. Vai ter um aumento aí, os terrenos ocupados na faixa de mais de 30% e os desocupados na faixa de 45%. Os vereadores também votam hoje em segunda discussão o projeto que fixa a alíquota mínima de 2% para o Imposto sobre Serviços, o ISS. Esse imposto é a maior fonte de arrecadação própria de Curitiba. Com a mudança, os serviços prestados para o SUS, com exceção daqueles efetuados por entidades filantrópicas, passam a ser tributados em 2%. Também será alterada a forma de cobrança para planos de saúde e outras atividades. De acordo com a Associação Brasileira de Planos de Saúde, se essa lei for sancionada, as consequências imediatas serão o aumento do custo do plano de saúde para o consumidor. Olha como o Brasil é insano, como a lógica tributária no Brasil é cruel. Qual que é a intenção da saúde? É garantir que o trabalhador fique bem, fique disponível para trabalhar e produzir riquezas, para movimentar a economia. Daí você vai lá e taxa a saúde. Você vai lá e taxa o medicamento. Então não tem lógica alguma. Você precisa das pessoas bem, saudáveis, para trabalhar e produzir riquezas. Então o Estado tem que fazer de tudo para que a saúde seja um acesso universal e de qualidade. Não, ele vai lá e cobra imposto ainda sobre a saúde, inclusive sobre as entidades que atendem pelo SUS. Vai entender como é que funciona a cabeça dos dirigentes brasileiros. 7h36. RIC Mais Notícias. Agora outro assunto polêmico. O Congresso Nacional deve analisar nesta semana um projeto que trata sobre o aborto. A proposta proíbe qualquer forma de aborto, mesmo aquelas previstas atualmente na legislação. Hoje, o aborto é permitido quando a mulher é vítima de estupro, quando a gravidez representa risco à vida da mãe e quando o cérebro do feto não se desenvolve. A comissão especial vai contra a decisão do STF, que considerou não ser crime o aborto realizado, no caso, até o 3º mês de gravidez. E uma pesquisa divulgada ontem mostra que, embora o aborto seja proibido no Brasil, quase metade dos brasileiros acima de 16 anos conhece alguma mulher que já tenha interrompido a gestação. Dos entrevistados, 26% dizem ser favoráveis que as mulheres possam decidir sobre não levar adiante a gravidez. Então, apenas
importante frisar isso, apenas 26% dos brasileiros são favoráveis ao aborto. De cada 4, apenas 1 quer que o aborto seja legalizado, outros 3 não querem. Ainda de acordo com essa pesquisa, metade dos entrevistados acredita que a mulher que pratica o aborto deva ir para a cadeia. Ou seja, olha que pesquisa esquizofrênica, né? Quer dar uma dimensão, uma ideia de que o Brasil é a favor do aborto, e a mesma pesquisa mostra que metade dos entrevistados acredita que a mulher que pratica o aborto tem que ir para a cadeia. Os dados do Ministério da Saúde mostram que o país registra uma média de 4 mortes por dia de mulheres por complicações do aborto. E você, o que acha sobre isso, hein? Pode participar conosco, o WhatsApp liberado para você. Também estamos lá na live do Facebook. Você pode dar a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente registra todas elas. E as obras de duplicação da BR-277 no oeste do estado preocupam os setores do transporte e da agricultura. As obras da rodovia começaram em outubro do ano passado. Serão 3 quilômetros de estrada duplicada e 2 novos viadutos. Além disso, o asfalto também passa por manutenção. Na estrada, a fila é extensa, muitos caminhões parados por causa da obra. Segundo o presidente do Sindicato dos Transportes, Antônio Carlos Ruiz, todo o setor sente os reflexos da obra. Um entroncamento importantíssimo para o Mercosul e para o sul do país. A gente já enfrenta dificuldades nos seus dias normais, né? E agora nós estamos aí com uma obra de duplicação no perímetro urbano, a qual a gente vê com bons olhos a obra em si, mas com uma preocupação. Por quê? Nós temos aí uma aproximação com as férias, onde nós temos um fluxo maior de veículos. Nós temos uma preocupação com a safra verão que vem chegando, a qual nós temos a BR-277 como um corredor para escoar esses grãos, via Ferroeste e via Porto de Paranaguá. Além do setor dos transportes, existe uma outra preocupação por parte dos organizadores do Show Rural, a maior feira de agronegócio da América Latina, que acontece daqui a 2 meses. Segundo o presidente da Copavel, Dilvo Grolli, a obra pode ser um transtorno para os visitantes da feira. Nesse momento há um engarrafamento aqui, onde não temos nenhum evento especial nesse lado da cidade de Cascavel, do Trevo Cataratas, sentido Curitiba. O Show Rural é um evento programado com antecedência de 1 ano, e nesse evento sempre vem de 10 a 12 mil veículos a mais. Esses veículos se concentram no horário das 6 às 9 da manhã e depois das 5 às 8 da tarde. De acordo com Jean Zoletti, coordenador da obra da BR-277, o trabalho segue um cronograma já pré-estabelecido. Com relação à operação da rodovia, sempre são assuntos discutidos com a Polícia Rodoviária Federal. O fato é que o cronograma de obra ele se estende até outubro de 2018, tá? Então, no período de show rural, a gente vai estar em obras ainda. Tá aí, portanto, um alerta para quem mora na região oeste, quem utiliza as estradas da região oeste, vai ter ainda por muito tempo o transtorno das obras na região. 7h40. E sobre esse assunto, o ouvinte final telefone 5258 participa aqui dizendo: por que essas obras nas rodovias do estado não são realizadas à noite? Pergunta o ouvinte. Agora, sobre o aborto, muita gente participando aqui. 7034 final telefone, não colocou o nome, dizendo que ele é totalmente a favor do aborto. A pessoa faz o que quiser com a vida dela. A Priscila, ela, então, está dizendo que é a favor do aborto. Já a final telefone 7700 diz que aborto é atentar contra a vida, deve ser proibido. Também tem a participação aqui da ouvinte, do ouvinte Rafael de Colombo. Como podem os vereadores de Colombo votando para receber 13º e férias? Será que está tudo certo em Colombo? Tomem vergonha na cara, estão subestimando o povo, diz o ouvinte aqui que está na bronca com os vereadores de Colombo. Também pelo Facebook, bastante gente participando: o Rodrigo Fuchner, o Rogério Saraiva, o Emerson Luiz, a Val Koskinanki, a Mabel Regina Negrão, o José Luiz Casarim. Muita gente aqui pelo Facebook também participando sobre os temas trazidos ao longo do jornal, e muita gente aqui pedindo ingresso, viu, Fernandinho?
ao show do Thiago Arancan. Do Thiago Arancan, então manda o seu WhatsApp no 985045092. E lembrando que o Thiago Arancan vai estar aqui em Curitiba, no Teatro Guaíra, fazendo seu show, mas também passa aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Boa. Ó, de fundo aí, Mark, você queria ouvir o Aleluia. Vai começar a do comecinho. Mas a pergunta é, que não quero calar, há outra música que não seja Aleluia dele? Há várias. Tem exemplo aí, não? Tem aqui, vou ter que preparar aqui pra tocar, então, né? Então, enquanto eu leio umas participações aqui, você vai preparando aí. O ouvinte Paulo diz que é uma vergonha esse aumento do IPTU. Vamos para a rua. Reduzam as mordomias, reclama o ouvinte. Já o final do telefone 4069 não colocou o nome, dizendo que é impressionante, faz uma proposta desta e nem sabe quanto custa, aí é fácil. Também o pessoal aqui participando sobre o projeto das notas lá, da validade das notas. Só para o ouvinte que chegou agora, tem um senador que quer dar data de validade para as notas de 50 e 100 reais. Elas venceriam a cada 90 dias, para que não possam ser usadas notas velhas que estariam estocadas por corruptos. O Eduardo Armstrong diz que a intenção é válida, mas a ideia é absurda. Além de controlar a nota falsa ou não, agora vai ter que controlar se está dentro da validade. Imagina, além de olhar lá para a luz, Fernandinho, tem que ver a data de validade. Tem que ir lá ver, né? E a data. Algum país do mundo, Mark, tem isso? Não, né? Nunca ouvi falar disso. Coisa de Brasil. É incrível. O Gilson diz aqui que para a maioria das pessoas o dinheiro já tem validade. Dura normalmente 2 dias após o recebimento do salário. Eu estou nessa fila aí, viu, Gilson? Ótimo. Estamos juntos. Já tem gente aqui, Fernandinho. Marcelo Santos, mandando um abraço pra ti e chamando você de Fernandinho Cicatricura. Por causa da Marília Gabriela, da Gabi, do Boa. Mas ela faz propaganda ainda, não? Acho que, olha, faz tempo que eu não vejo. Eu acho que não, já mudou, né? A garota propaganda Record, já, né? Na Record TV. Não mudou, é outra atriz, só que eu não lembro o nome dela agora. Na real, não lembro quem é, mas é outra atriz agora, a garota propaganda. Ó, o Thiago Arancan aqui, ó, Bela Primavera. Não, peraí. De novo. Não, eu coloquei outra. Não, eu coloquei errado aqui. Não, calma aí, daqui a pouquinho. Não, aqui, ó, vou colocar outro. Cliquei errado aqui na música. Agora vai, outra aqui, ó. Peraí. Tem os. Ó, o ouvinte aqui, o Rafael Martins, dizendo que Thiago Arancan é muito bom, mas não vejo a hora de passar esse show, que ele não aguenta mais ouvir o spotzinho. Né? O Aleluia. Mas é tão bonito, pare, é muito legal. Ó, esse aqui é um show que ele fez aqui, hein? Já vai falar Aleluia de novo. Não vai. É que eu cliquei errado. Mas é um showzaço, muito bonito. E é um tenor, né? E o cara é brasileiro. Ele roda o mundo inteiro com o show. É muito legal. Quero ver se você adivinha que música é essa. Não sei que música é, Fernandinho. Sweet Dream. Olha só. Lembrando então, o show dele acontece dia 9 agora de dezembro no Teatro Guaíra, e você que mandar o seu WhatsApp no final do Rick Mais Notícias tem aqui um par de ingresso pro show desse tenor incrível, mais um CD aí do Thiago Arancan. Vamos pro intervalo? Vamos! Então vamos lá. Rick Mais Notícias. Agora 7h50, 10 para as 8, nós voltamos para fazer um alerta para você. Circula na internet e em grupos do WhatsApp uma mensagem que levou eleitores a procurarem a Justiça Eleitoral. Segundo essa mensagem, a Justiça Eleitoral estaria aplicando uma multa de R$150 ao eleitor que não fizer o cadastramento biométrico. Os eleitores ainda teriam suspensos os documentos como carteira de motorista, a identidade e o CPF. Segundo Rubiano Creus, assessora de imprensa do TRE, essa mensagem não passa de um boato. O eleitor que não fizer a biometria, ele terá apenas e tão somente cancelado seu título de eleitor. Então são boatos falsos de que com o cancelamento do título também se cancelaria CNH e a identidade. Na Justiça Eleitoral, nós temos apenas 2 casos de cancelamento do título de eleitor, que é quando o eleitor não faz a biometria obrigatória, ou então quando ele deixa de votar ou justificar sua ausência às urnas em 3 eleições consecutivas. O cadastramento biométrico é realizado gradativamente em várias cidades do estado.
Rubiane explica que o eleitor que já fez a biometria não precisa fazer mais nada. Eleitores de outras cidades do Paraná que por acaso estejam passando pela biometria, estes sim devem procurar o seu fórum eleitoral para realizar o recadastramento biométrico. Informamos que no site do TRE do Paraná tem a lista dos municípios em biometria obrigatória. Daí, portanto, o alerta do TRE para saber se a sua cidade está passando pelo cadastramento biométrico, acesse o site tre-pr.jus.br. RIC Mais Notícias. Olha só, Fernandinho, muitos ouvintes aqui participando, querendo ingresso para o show do Thiago Arancan. Então manda aí o seu WhatsApp, você que não mandou ainda, manda, tá no carro, dá uma paradinha aí, estaciona, manda o seu WhatsApp 985045092, show dele, um dos tenores aqui do Brasil, Thiago Arancan, dia 9 de dezembro no Teatro Guaíra, e o ouvinte que se der bem aqui, Mark, ganha também um CD do Thiago Arancan, e lembrando que quinta-feira ele vem aqui no Boa dar uma entrevista pra gente e também uma palhinha. Então, 7h52, já estamos aqui estourando o tempo. Vamos sortear o ingresso, então? Quem faturou o par de ingressos, é um par, né? É um par, aham. Par de ingressos é Alexandra Vieira. Ela conta aqui que gostaria muito de ganhar os ingressos para levar o pai dela. Seria um presente de Natal excelente. Pedindo, por favor, ajudem. Ele merece esse presente de Natal. Tá aí, Alexandra faturou o par de ingressos. Como é que faz agora para pegar? Só passar aqui na Rua Maurilan Silvério, 516 Pilarzinho, na Jovem Pan Curitiba. E aí, claro, sempre das 2 da tarde às 18 horas. Ok? Ok. Fernandinho, o que você preparou então hoje aí pra gente se despedir dos ouvintes? Eu preparei ele, o Thiago Arancan, Sweet Dream. Vou tocar agora a música inteira dele aqui. Então vamos embora. Amanhã estamos de volta. Valeu, um abraço. Valeu, tchau.